durante uma grande campanha na cidade de Oakland, na Califórnia, em 1922. Aimee Semple McPherson foi inspirada a chamar sua mensagem de quadrangular, através de uma pregação sobre a visão do profeta Ezequiel dos 4 querubins, com 4 rostos que simbolizavam o quádruplo ministério de Jesus Cristo: o Salvador, o Batizador com o Espírito Santo, o grande médico e o rei que há de voltar para arrebatar a sua igreja. Sua mensagem nunca mudou, mas recebeu nova ênfase quando ela começou a proclamá-la com o nome dado por Deus: Evangelho Quadrangular. Ezequiel capítulo 37, versículo 21 ao 24, nos é relatado: dize-lhes, pois, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra. E deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles, e nunca mais serão 2 nações, nunca mais para o futuro se dividirão em 2 reinos, e nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com as suas prevaricações, e os livrarei de todos os lugares de sua residência em que pecaram, e os purificarei. Assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. E meu servo Davi reinará sobre eles, e todos eles terão um pastor, e andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e os observarão. O profeta Ezequiel, ele está profetizando no exílio babilônico. Ezequiel era da família sacerdotal e levado cativo à Babilônia na segunda deportação. A primeira deportação teve início em 609 a.C. e a segunda deportação em 598 a.C. de Jerusalém, quando foi sitiada, e o jovem Joaquim, rei de Judá, rende-se voluntariamente. O templo de Jerusalém é parcialmente saqueado, e uma grande parte da nobreza, os oficiais militares e artífices, inclusive o rei, são levados para o exílio em Babilônia. Foi nesta leva que Ezequiel, profeta, foi levado, e ele era da casta sacerdotal, e os sacerdotes tinham início nas suas atividades aos 30 anos. E provavelmente Ezequiel foi levado em torno dos seus 25 anos. E quando completou os 30 anos, ele teve a sua chamada para ser profeta de Deus, ali no meio da Babilônia, no cativeiro da Babilônia. O capítulo 3 de Ezequiel nos relata esse chamado. Ezequiel capítulo 3, versículo
24, nos diz: então entrou em mim o Espírito e me pôs em pé e falou comigo e me disse: entra, encerra-te dentro da tua casa. Esse foi o chamado para o profeta, para que ele fosse um atalaia de Israel. É o que nos relata esse capítulo 3, a partir do versículo 16. Que nos diz o versículo 16 do capítulo 3: e sucedeu que, ao fim de 7 dias, veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Então, Deus agora estaria falando àqueles que estavam ali no cativeiro, aqueles judeus, israelitas, que estavam ali no cativeiro da Babilônia. Eles agora tinham um profeta de Deus que estaria trazendo um consolo para aqueles que estavam no cativeiro. Certamente, aqueles que estavam ali no cativeiro estavam muitos revoltados, mas havia um grupo que estava reconhecendo que eles estavam ali no cativeiro em decorrência do seu pecado, em decorrência do seu afastamento do seu Deus e do seu envolvimento com as feitiçarias, com as macumbarias, com a idolatria, em primeira instância, principalmente com o Deus que foi a causa do cativeiro do Reino do Norte, que foi para a Síria e não mais voltou, porque a rainha Jezabel havia introduzido ali no Reino do Norte a adoração ao deus Baal. E depois a filha de Jezabel se casa com o rei do sul e também leva a mesma adoração para o reino do sul. Então isto fez com que se afastassem do seu Deus. E então Deus os encaminha para o cativeiro da Babilônia, fazendo uso do rei da Babilônia para que este cativeiro pudesse acontecer. Então, aqueles que reconheciam o seu pecado estavam ali naquele cativeiro sem saber qual seria a finalidade deles, porque eles tinham já como exemplo as 10 tribos do norte que havia ido para o cativeiro da Síria e não mais tinham voltado. E o que seria deles agora? Embora o profeta Jeremias, que foi o profeta que anunciou este cativeiro, foi o profeta perseguido, foi o profeta em que não davam crédito nele, porque ele profetizava aquilo que Deus ordenava, ou seja, que todo o Judá iria para o cativeiro da Babilônia, todo o reino do sul iria para o cativeiro da Babilônia, e por isso falsos profetas se levantavam
em nome do Senhor e profetizavam que Deus não iria permitir que isto acontecesse. Assim como ocorre nos dias de hoje, muitos estão profetizando em nome de Deus, muitos estão dando falsas profecias mentirosas, profecias de engano, em que estão levando as pessoas à incredulidade. Muitos não estão olhando, aceitando e crendo a palavra de Deus, assim como aqueles judeus também não estavam aceitando as verdades da palavra de Deus através do profeta Jeremias. Mas Jeremias profetizou, e aqueles que estavam atentos às profecias de Jeremias, eles ainda tinham uma esperança, porque Jeremias profetizou que aquele cativeiro da Babilônia seria de 70 anos. Sempre há um remanescente, sempre há um grupo atento a Deus, a sua palavra e a sua voz. Nos dias de hoje, aqueles que estão atentos às palavras de Cristo, aqueles que estão atentos a tudo aquilo que Jesus declarou a respeito da sua vinda, ou seja, do arrebatamento da sua igreja. Há dois processos. Primeiramente, a promessa de Cristo de arrebatar a sua igreja. E aqueles que estão atentos à palavra de Deus e atentos às palavras de Cristo, estes estão se preparando para este momento do arrebatamento. Mas em contrapartida, muitos estão se negando, muitos estão professando um falso cristianismo, muitos estão voltando atrás da sua fé, muitos estão, embora tenham uma liderança respeitável perante os homens, uma liderança que atrai multidões, mas, no entanto, estão fora dos parâmetros do Evangelho, fora dos parâmetros da palavra de Deus, estão levando as pessoas à incredulidade e até mesmo negar a sua fé em Jesus. As pessoas não creem que os seus atos podem trazer uma autonegação. Ninguém é salvo para sempre. Jesus, em Apocalipse 2:10, na última parte do versículo, Jesus faz uma exortação à sua igreja: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A salvação é para aqueles que permanecem fiel a Cristo. A salvação é aqueles que permanecem como testemunhas vivas do poder de Deus e do poder de Cristo. Por isso que o Evangelho de Cristo é pregado, é anunciado, para que as pessoas abracem a fé em Cristo e não nas lideranças, porque uma liderança pode levá-los a perder a sua fé e a sua salvação. Nos dias atuais, muitos estão perdendo e negando a sua fé ao participar de seitas heréticas que não admitem, não aceitam o batismo cristão. As pessoas que já foram batizadas em outras denominações, no batismo bíblico que Jesus ordenou, em nome do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo, por imersão, assim como Jesus foi batizado no Rio Jordão por imersão,
E aqueles que atendem essas lideranças e praticam um segundo batismo estão negando a sua fé e estão abraçando a doutrina daquela heresia, ou seja, estão se tornando heréticos também. Muitos estão sendo levados a Israel e um dos atrativos da viagem é o batismo no Rio Jordão. E aqueles que se submetem a um batismo no Rio Jordão, mas Jesus foi batizado no Rio Jordão. Nada a ver, nada importa. As pessoas fazem do Jordão um ídolo e nisto negam a sua fé em Jesus, porque quando receberam Cristo, tiveram a sua vida mudada e transformada no poder de Deus, e cumpriram esta ordenança, descendo as águas do santo batismo. Não há nenhum lugar especial para cumprir esta ordenança, desde que seja dentro dos parâmetros do Evangelho, daquilo que os apóstolos pregaram e ensinaram. A igreja de Cristo é constituída de homens e mulheres lavados, remidos no poder do sangue de Jesus, e que estão aí testemunhando de Jesus. O profeta Ezequiel, no exílio, está profetizando a respeito de Israel, está profetizando para que aquele povo pudesse ter uma esperança no Deus que eles haviam abandonado, porque, embora nós possamos abandonar a Deus, Deus não abandona aqueles que confiam e esperam nele. No capítulo 3 de Ezequiel, no versículo 7 e 8, nos diz: mas a casa de Israel não te quererá dar ouvidos, porque não me querem dar ouvidos a mim, porque toda a casa de Israel é de rosto obstinado e dura de coração. Eis que fiz duro o teu rosto contra o seu rosto, e forte a tua fronte contra a sua fronte. Ou seja, aqueles judeus que estavam no cativeiro, eles não queriam ouvir o profeta, ou seja, eles não queriam ouvir Deus falar com eles. 23 anos duraram o ministério do profeta Ezequiel ali no cativeiro, conforme é registrado no capítulo 29, versículo 17. Ele iniciou esse ministério em 592 a.C. e começou nos seus 30 anos. Quando Deus levanta um servo, uma serva, para transmitir as verdades da sua palavra, essa palavra, ela se cumpre. O profeta Ezequiel profetizou aproximadamente há quase 3.400 anos atrás. E essa profecia de Ezequiel, ela está em andamento nos dias de hoje. Aqui no capítulo 37, no versículo 15 nos diz: e veio a minha palavra do Senhor dizendo: tu, pois, filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros, e toma outro pedaço de madeira e escreve nele, por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros, e ajunta
um ao outro, para que se unam e se tornem um só na tua mão. E quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo: não nos declararás o que significam essas coisas, tu lhes dirás: assim diz o Senhor Jeová, eis que eu tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim, e as das tribos de Israel, suas companheiras, e as juntarei à vara de Judá, e farei delas uma só vara, e elas farão uma só na minha mão. E os pedaços de madeira sobre que houveres escrito estarão na tua mão perante os olhos deles. Deus está aqui demonstrando que aquele povo que estava no cativeiro, eles não iriam ficar ali para sempre, mas eles iriam sim dar andamento e cumprimento na palavra de Deus. E aqui o profeta está declarando sobre o Israel unido, está declarando sobre o Israel que foi para o cativeiro da Síria e não mais voltou, mas que foram espalhados todos por todas as nações da terra, quando os romanos tomaram e destruíram Judá e toda Jerusalém e o templo. Os judeus foram também espalhados por todo o mundo e estão espalhados até o dia de hoje. E esta profecia do profeta Ezequiel, ela está em andamento e em cumprimento aos nossos dias. O Deus da verdade, o Deus criador dos céus, da terra, do mar e tudo que deles há, é o Deus que vela pela sua palavra para cumprir. Aqui no versículo 24 do capítulo 37 diz: e meu servo Davi reinará sobre eles, e todos eles terão um pastor, e andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e os observarão. O meu servo Davi, Deus está fazendo referência a Jesus, descendente de Davi, descendente do rei Davi, o rei de Israel que ficou eternamente reconhecido como o maior rei de Israel. E agora Jesus é colocado aqui como aquele que será o rei sobre todas as nações, ou seja, todos os reinos de Israel. Feche os seus olhos, forme comigo a cadeia da prece poderosa. Senhor Jesus, de todo poder, Senhor de toda graça, no teu santo nome, ó Cristo tomado, juntamente, Senhor, com estas vidas que me assistem nesta hora, Senhor, que estão crendo nessa tua palavra, que se cumpre nos dias de hoje, palavra, Senhor, profetizada pelo teu servo, o profeta Ezequiel, há quase 3.400 anos atrás, na demonstração de que tu és o Deus criador dos céus, da terra, do mar e tudo que neles há, que tu és o Deus que nos amou de tal maneira e nos enviaste o seu único Filho amado, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Visita, Senhor, e toca nesta hora a cada coração, a cada entendimento, e que esta tua palavra seja a palavra viva, palavra poderosa, palavra gloriosa, palavra de despertamento para aqueles, Senhor, que estão desavisados, para aqueles que não estão levando a sua vida, a sua fé em Cristo a sério, mas que possam voltar para o cativeiro daqueles que ali estiveram, mas também dali saiu o remanescente, ou seja,
aqueles que creram nesse Deus que vela pela sua palavra para cumprir, e que agora, como igreja de Cristo, também possa estar se posicionando para aguardar o arrebatamento que em breve acontecerá. Em o nome do Senhor Jesus Cristo eu oro, eu abençoo, e para a sua glória. Amém. Participe conosco deste ministério, com a sua oração, com a sua participação, e também divulgando para os seus parentes, amigos e vizinhos esta obra gloriosa do Senhor Jesus Cristo. O nosso compromisso é de levar as verdades do Evangelho do Senhor Jesus Cristo para todo o Brasil. E você poderá participar conosco, com a sua oração, com a sua presença. E também você poderá, com os seus dízimos, com as suas ofertas, e também como mensageiro da esperança, proporcionar para que alguém possa levar esta mensagem verdade nestes dias de cumprimento da palavra de Deus, em que está próximo o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus Cristo. Participe conosco deste ministério para todo o Brasil. Visite também no YouTube, programa Cristo Esperança Nossa. E também faça a sua inscrição ali no nosso canal no YouTube. Na barra do nosso vídeo está lá para você fazer a sua inscrição. E também visite o nosso site www.quadrangularirindependente.com.br. Ali tem todas as informações a respeito da nossa obra. E também todos os domingos às 18h30, noite da bênção para a família. Venha colocar a sua família no altar de Deus, para que haja vitória na sua casa, no seu lar, na sua família. Todos os domingos, 18h30, em nossa sede nacional, a rua Olegário Maciel, número 155, no bairro de Vila Cruz. E às quintas-feiras, 19h30, a noite da vitória. Venha participar, venha receber a sua bênção na noite da vitória. Venha participar da corrente da vitória às quintas-feiras, 19h30. Divulga este programa para os seus parentes, amigos e vizinhos.